Bora falar de Fluminense nesta terça-feira, dia 18 de março de 2025. Vamos falar sobre Super Mundial de Clubes. O Fluminense tem garantido que todos os seus jogos no Mundial serão transmitidos para todo o Brasil. A gente vai trazer essa informação para você. Vamos falar também sobre Copa Sul-Americana. O Fluminense caiu no grupo da morte, hein? E também vamos falar um pouquinho, claro, sobre a equipe que enfrenta o Fortaleza na estreia do Campeonato Brasileiro. Está começando mais um vídeo aqui no canal Ligados no Flu. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Um grande abraço a todos, obrigado pela presença, pela audiência mais uma vez aqui no canal Ligados no Flu. Obrigado aos mais de 62 mil inscritos aqui do canal, obrigado a todos também que são membros do canal Ligados no Flu. Não esqueçam de deixar o seu like, de deixar o seu comentário e me digam o nome da cidade, de onde você nos acompanha. Temos torcedores de todos os cantos do Brasil, também dos Estados Unidos, Portugal, Japão, enfim, a galera sempre presente aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês. Tem torcedores também no Canadá que acompanham o canal Ligados no Flu. É muito importante a sua presença. A gente está aqui todos os dias para trazer informação para você, torcedor tricolor. E a gente começa falando de Super Mundial de Clubes, que começa no mês de junho nos Estados Unidos. O Fluminense está no grupo com o Borussia Dortmund, o Sun da Coreia do Sul, Mamelodi Sundowns da África do Sul. E a novidade, gente, é que todos os jogos do Fluminense no Super Mundial estão garantidos com transmissão para a Cazé TV. A Cazé TV fechou um acordo com a DAZN e sublicenciou a transmissão dos jogos dos times brasileiros. Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Botafogo, todos vão ter jogos transmitidos pela Cazé TV. Pelo acordo que foi fechado, gente, são pelo menos 39 partidas do Mundial garantidas com transmissão da Cazé TV, que você pode assistir pelo YouTube, pode assistir pelo Prime Video, não importa. E os jogos dos brasileiros estão incluídos nessas 39 partidas. A Cazé TV também garantiu que vai transmitir os 2 jogos da semifinal e a decisão do Super Mundial de Clubes. Então, Fluminense estreando dia 18 contra o Borussia... Dia 17 de junho contra o Borussia Dortmund, a 1h da tarde. E esse jogo, assim como os outros jogos da fase de grupos, também terão transmissão da Cazé TV. Se o Fluminense passar para as oitavas, também terá transmissão. Provavelmente, se o Fluminense passar, deve pegar a Inter de Milão nas oitavas de final. Cara, esse Super Mundial vai ser um barato. A TV Globo também negocia para comprar aí os direitos de transmissão da DAZN, que foi quem adquiriu o pacote mundial, né? Junto à FIFA. E aí a DAZN, ela tem a autorização para sublicenciar esse direito de transmissão. Aqui para o Brasil, já vendeu então para a Cazé TV e a Globo também está negociando para poder transmitir os jogos do Super Mundial de Clubes, reforçando a estreia do Fluminense dia 17 de junho. Daqui a 3 meses, gente, daqui a 3 meses tem Fluminense e Borussia Dortmund no Super Mundial de Clubes. Bora falar agora sobre Copa Sul-Americana. Ontem aconteceu o sorteio da fase de grupos. O Fluminense caiu num grupo enjoado, tá? É um grupo acessível, não tem nada demais também, não tem nenhum bicho-papão. Mas assim, dentro dos times que vão disputar a Sul-Americana, eu acho que foi o grupo mais forte. É o grupo mais complicado, mais enjoado. Dá pra chamar de grupo da morte, sim, na Copa Sul-Americana. O Fluminense já teve na última participação, no ano de 2022, né, quando ele caiu da pré-Libertadores e foi disputar a Copa Sul-Americana, caiu num grupo que parecia mais acessível do que esse e não passou. Acabou ficando em segundo lugar. Na época, o segundo lugar não garantia uma vaga nessa repescagem que eles criaram agora. O regulamento da Conmebol mudou, né, da Sul-Americana mudou. Agora você tem os primeiros colocados avançando já para as oitavas de final. E aí aquelas equipes que vêm da fase de grupos da Libertadores, né, o terceiro colocado dos grupos da Libertadores, esses disputam uma repescagem contra o segundo de cada um dos grupos da Sul-Americana. Então, naquele ano não tinha isso, que se tivesse o Fluminense tinha jogado essa repescagem. Mas
né, caiu num grupo que parecia acessível. Tinha o Júnior Barranquilla, a União Santa Fé e o Oriente Petroleiro. O Oriente Petroleiro era o saco de pancadas daquele grupo, como foi, né? O Fluminense ganhou em casa, ganhou fora de 10-1, inclusive. Mas, né, contra o Santa Fé, por exemplo, da Argentina, o Fluminense empatou as duas vezes. Empatou em casa, empatou lá. Perdeu de 3-0 pro Júnior Barranquilla fora, lá na Colômbia, e acabou eliminado. Não avançou de fase na Sul-Americana. Então, às vezes, a gente olha assim e fala, grupo fácil. Eu não achei fácil. Não achei fácil, tá? Fluminense estreia na semana do dia 2 de abril contra o Once Caldas, fora de casa. Depois joga em casa contra o San José, time da Bolívia, no dia 9 de abril, ou seja, uma semana depois. Então vejam bem, o Fluminense estreia no Brasileiro dia 29 de março. Fortaleza fora de casa. E aí depois faz outra viagem. Repare, o Fluminense joga no sábado, né, contra o Fortaleza, e aí no meio de semana tem que viajar para Colômbia. É outra viagem longa para jogar a Sul-Americana. Aí retorna para o Brasil. E aí ele fará 3 jogos seguidos no Maracanã. Porque ele pega depois o Bragantino pelo Brasileiro, aí pega o San José pela Sul-Americana e depois pega o Santos no Brasileiro. Serão 3 jogos na sequência no Maracanã. E aí depois começa uma sequência fora, porque vai ter 2 jogos seguidos fora na Copa Sul-Americana, somente no dia 23 de abril, então vai ter uma distância aí, né, do dia 9 de abril para o jogo do San José, para o jogo contra a União Espanhola, tem uma diferença boa aí de 2 ou 3 semanas para que o Fluminense possa enfrentar o União Espanhola fora de casa. Depois viaja de novo para jogar na Bolívia com o San José. E nas 2 últimas rodadas enfrenta de novo a União Espanhola e na última rodada joga contra o Once Caldas. Desses times, gente, apenas o Once Caldas vai jogar no seu estádio. Só que tem um porém, 2.600 metros de altitude. O Fluminense vai ter que enfrentar a altitude, mas afirmam, né, os especialistas que essa não é uma altitude que cause muitos efeitos, né, nos atletas. Então o Fluminense não deve sentir muito os efeitos lá da cidade de Manizales, onde joga o Once Caldas, que foi campeão da Libertadores no distante ano de 2004. 21 anos atrás, numa decisão contra o Boca Juniors, inclusive, a final foi lá no estádio onde deve ser o jogo contra o Fluminense. Já o União Espanhola, gente, ele provavelmente não vai jogar no seu estádio Santa Laura, que está passando por uma reforma, não deve ficar pronto a tempo para o jogo contra o Fluminense. Na pré-Libertadores, inclusive, eles jogaram na cidade de La Florida. E aí o Fluminense também não deve ter que enfrentar a União Espanhola no seu estádio, não. Já o San José também não deve jogar no seu estádio, na cidade de Oruro, que fica a 3.700 metros de altitude. Não deve ser o jogo lá, o estádio lá ficou vários anos sem ser utilizado, ou na verdade utilizado poucas vezes, então precisa de uma ampla reforma, principalmente questão de iluminação. Não deve dar tempo também do estádio ser, né, arrumado aí a tempo de receber a vistoria e a liberação por parte da Conmebol. Os jogos provavelmente devem ser em La Paz, a 3.600 metros de altitude, na mesma cidade, deve ser no mesmo estádio onde joga o Strongest, lá da Bolívia. Então, assim, o problema todo é a altitude, né? Mas não vai ter torcida, né? Ou se tiver, vai ter uma torcida muito pequena. Então, não enfrenta, né, um estádio lotado, mas por outro lado, vai ter que enfrentar a altitude. Então, são 2 cidades com altitude, são 2 adversários em que o Fluminense vai ter que subir o morro. Então, a minha análise bem breve, assim, para vocês é a seguinte: na bola, são times acessíveis. Na bola, o Fluminense tem muito mais time que todos eles. O que pega é a altitude, principalmente contra o San José, que é um time, né, desconhecido aqui no futebol brasileiro, mas já jogou 8 Libertadores. A última vez que eles jogaram a Libertadores foi no ano de 2020. O máximo que conseguiram, mesmo jogando na altitude, foi chegar a uma segunda fase de Libertadores. Então, assim, são times acessíveis, principalmente no Maracanã. O Fluminense tem obrigação, né, de ganhar dos 3 dentro do Maracanã, e dá para ganhar fora também. O que pega mesmo é a questão da altitude. Bom, gente, e os jogadores do Fluminense convocados para as 2 próximas rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo já se apresentaram às suas seleções e já estão treinando. Vocês estão vendo aí, ó, ao meu lado, o John Arias,
que, né, foi registrado aí dando um autógrafo na câmera aí do pessoal da comunicação da Federação Colombiana de Futebol. Ao lado do Arias está o Lescano, convocado pela primeira vez para a seleção do Paraguai. E ao lado do Lescano está o Joaquim Lavega, convocado também para a seleção uruguaia. Os três já se apresentaram, já estão treinando com as suas seleções para essas eliminatórias da Copa do Mundo. A seleção do Paraguai, do Lescano, né, joga contra o Chile na quinta-feira e depois na terça-feira pega a Colômbia, do John Arias. Já a Colômbia joga na quinta-feira contra o Brasil, jogo lá em Brasília, no Mané Garrincha, e como eu disse, na terça tem esse duelo Colômbia e Paraguai. Já o Uruguai, do Joaquim Lavega, o Uruguai joga na sexta-feira, jogaço, hein? Contra a Argentina e depois na terça pega a Bolívia fora de casa. O que tá me pegando muito nessa convocação do Lavega, gente, é o seguinte, né? O Lavega não serve para jogar, por exemplo, contra o Águia de Marabá, não serve para jogar contra o Caxias, não serve para jogar contra o Volta Redonda, mas serve para ser convocado para a seleção do Uruguai, para quem sabe enfrentar a Argentina. É o tipo do negócio que não entra na minha cabeça por que o Mano Menezes ainda não deu nenhuma oportunidade para o Lavega entrar em campo. Bom, esses jogadores, né, que estão convocados, eles devem retornar ao Brasil na quarta-feira e aí se reapresentar o técnico Mano Menezes na quinta, e terão só 2 treinos antes da estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Vão treinar na quinta, na sexta já tem a viagem para Fortaleza, porque no sábado o Fluminense estreia no Brasileirão contra a equipe cearense. Estreia dificílima. E a tendência, gente, é que o Lescano possa começar jogando ali no meio campo. Pelo menos foi isso que o Mano Menezes deu a entender na coletiva que ele deu depois do Fla-Flu. Ele foi perguntado e ele, né, meio que deu a entender que o Lescano foi contratado para fazer essa função do Paulo Henrique Ganso. Agora, só falta chegar no dia do jogo, né, e o Mano escalar o Lima no meio campo. Aí tá de sacanagem com a nossa cara, né? Aí tá de brincadeira com a nossa cara. O Lescano foi contratado para ser esse camisa 10, para ser esse substituto do Paulo Henrique Ganso. Então tomara que quando os jogadores se reapresentarem, o Lescano possa treinar esses 2 dias, na quinta que vem e na sexta, e ganhar a titularidade, até pra gente ver o cara jogando. O cara foi eleito o melhor meio-campista do Campeonato Paraguaio, tem ótimos números na temporada, foi convocado para as eliminatórias. Não é possível, né, que o Mano vai deixar ele no banco igual tá fazendo com o Joaquim Lavega. Além, né, do Lescano, que vai estar disponível para o Campeonato Brasileiro, porque já está inscrito, o Mano também vai ter à disposição de novo o Freitas, que foi expulso, né, naquele primeiro jogo da final do Carioca, não ficou à disposição do segundo jogo, mas não conta com o Fuentes, que não tem prazo para voltar ao time, e também não conta com o Paulo Henrique Ganso, que segue a sua recuperação da miocardite. Bom, pessoal, é isso. Noticiário tá dado. Muito obrigado pela presença, pela audiência. Deixa o like aí e até a próxima. Grande abraço.